Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar da semana que pode ter sido a mais importante da história do Botafogo. Torcedor botafoguense, a última semana do mês de novembro de 2024 nunca mais vai sair de sua memória. A equipe entrava na semana muito pressionada e com muitos problemas a serem resolvidos, já que após a última rodada do Brasileirão, com o empate com o Vitória em 1-1 dentro de casa, com uma atuação terrível, e a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense lá em Goiânia, o Palmeiras viraria líder mais uma vez do Brasileiro na reta final. E o selo de pipoqueiro já vinha sendo colocado nas costas não só do torcedor, como dos jogadores do Botafogo. Mas tudo mudou quando, no Allianz Parque lotado, o Botafogo venceu o Palmeiras por 3-1 e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito bom de ambas as equipes, chances claras para todos os lados, polêmicas, até porque um jogo desse tamanho não pode ficar sem ter polêmicas, né? A arbitragem costuma sempre aparecer em jogos desse tamanho. Para mim, sim, o primeiro gol do Botafogo não era escanteio para o Botafogo, tá? A bola toca por último no Gregory, mas o gol do Palmeiras também no finalzinho, né? O gol de honra ali, para mim o Gustavo Gomes atrapalha o John, ele estava impedido, o VAR traçou uma linha nada a ver lá na origem da cobrança da falta. Inacreditável. Mas de resto, foi uma grande partida, chances para os dois lados. Estevão, Savarino, uma partidaça. Almada também, uma baita partida. Um jogaço de futebol. Toda aquela pressão que o Botafogo estava carregando, de talvez pipocar de novo, de talvez entregar mais uma vez de novo para o Palmeiras, caiu por água abaixo. Isso foi melhor ainda para o dia 30, porque teria uma final extremamente importante para os jogadores do Botafogo, para o torcedor do Botafogo. É a primeira final na história da Libertadores para o Botafogo. E o Botafogo chegou leve. Por quê? Porque venceu o Palmeiras dentro do Allianz, garantiu-se assim na liderança do Campeonato Brasileiro e agora depende de si para ser campeão. Claro, não vai ser fácil. Tem um Internacional no Beira-Rio, um Internacional que está muito bem, apesar da derrota no Flamengo na última rodada, está muito bem nesse retorno do Brasileiro com o Roger Machado. E o Palmeiras enfrenta um Cruzeiro que está só em baixa. Mas o Botafogo depende só de si. Um empate, uma vitória é o que precisa o Botafogo para não permitir mais uma vez o selo de pipocada no Campeonato Brasileiro. Mas agora passando para o dia mais importante da história desse clube. O dia 30 de novembro de 2024. O dia que o Monumental de Nunes ficou lotado por preto e branco. De um lado, o Atlético Mineiro, que não vive o seu melhor momento na temporada, mas que vinha de uma semifinal gigantesca contra o River Plate neste mesmo estádio. Do outro, um Botafogo que surpreendeu, eliminando Palmeiras tricampeão, São Paulo tricampeão, Peñarol pentacampeão, goleando eles no primeiro jogo e chegando como amplo favorito. Porém, por conta das semanas anteriores a esse jogo, e antes até do jogo do Palmeiras, esse favoritismo do Botafogo foi caindo, mesmo com o Galo estando mal, por conta das péssimas atuações que o Botafogo vinha tendo. Luiz Henrique, Almada, muito abaixo, Igor Jesus também muito abaixo, então muita gente estava duvidando que o Botafogo seria capaz de vencer o Galo. Mas tudo mudou. Simplesmente aos 40 segundos de jogo, quando o Gregory atinge a cabeça de Fausto Vera e é expulso. E aí todo mundo falava, pô, agora, com um a menos, Botafogo, como é que ganha do Galo, já campeão da América? Um time com grandes jogadores consolidados, Hulk, Scarpa, Arana, como é que vai ganhar desse time, mesmo jogando mal, com um a menos? Mas o Botafogo provou totalmente o contrário por conta de Luiz Henrique. Sim, senhoras e senhores, o jogador que para mim era o melhor atleta da América se provou na grande final. Fazendo um gol, claro que num bate e rebate, mas fazendo o seu gol, depois sofrendo um pênalti e levando um 2-0 para o intervalo para o Botafogo, mesmo estando com um a menos. Para mim, os erros foram totais do Galo, porque o Milito não desapegou do seu esquema de 3 zagueiros, mesmo tendo um jogador a mais. E com um jogador a mais, o Galo começou a ficar mais espaçado, quebrando aquele formato mais retrancado que o Galo tinha garantido um empate em Minas contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o Botafogo teve mais espaço, foi começando a chegar até achar o primeiro gol. E o segundo gol, para mim, é um erro grotesco, tanto do Everson quanto do Arana. Um lance com o Luiz Henrique, a velocidade, um atleta jovem, você não pode dar espaço, você não pode deixar o cara tomar a frente dos dois e fazer um pênalti medíocre, como foi feito pelo Everson. E aí 2-0, praticamente que o jogo estava acabado. Porém, o Milito, que para mim é um treinador extremamente incapaz de fazer esse time do Galo jogar, não gosto nem um pouco do Galo de Milito, tá? Não vejo bom, tá? Não vejo nada de bom nesse time. Esse time decaiu muito. Tudo bem que com o Kudê, né, nos últimos anos do Galo, foi até pior, né, com o Turco Mohamed, esses tipos foi até pior, né? Ninguém conseguiu
chegar naquele patamar do Galo de 2021 que batia em todo mundo, né? Ninguém conseguiu atingir esse patamar ainda, mas o trabalho do Milito, para mim, ele não consegue dar força para esse time. Eu vejo muitos problemas desse Galo do Milito. Quando ele chega, até que ele dá jeito. Um time com o Arana jogando muito, com o Scarpa, que encaixou, porque não tinha encaixado ainda, deu tudo certo. Mas de uns tempos pra cá, esse time do Galo piorou e piorou muito nas mãos de Diego Milito. A última atuação boa foi o 3-0 contra o River dentro de sua casa para garantir a classificação para a final. Porque de resto, no brasileiro, terrível. Inclusive agora o Galo está sem Libertadores no ano que vem. Vai ter que se contentar com uma Sul-Americana, algo impensável para os investimentos do Galo, o tamanho que o Galo atingiu nesses últimos anos, né, para combater com o Palmeiras, para combater com o Flamengo, é inacreditável. A temporada ruim que o Galo fez, e para mim, o trabalho do Milito tem muito a ver, sim, com esse momento ruim do Galo. E as mudanças na final demoraram para acontecer. Gente, o Mariano, entrou, acabou com o jogo. Por que não colocou o Mariano antes? Por que não liberou os jogadores para o ataque, liberar mais o Scarpa? Para de deixar o Scarpa travado ali na ponta esquerda. Os caras têm que ficar jogando de ala, tudo travado, não pode sair dali. Fica muito preso no lado do campo. Não tá certo. Né? Falta muito para esse Galo do Milito ir para frente, né? E aí o Galo conseguiu vir para cima, porque o Botafogo estava com a menos, o cansaço começou, o Botafogo começou a se retrair, até que o Galo diminui o placar da partida com o gol de Vargas, que tinha acabado de entrar, demorou para fazer a mudança, mas na hora que mudou, o Vargas entrou bem, inclusive fez o gol e depois perdeu um gol inacreditável. O senhor Vargas perdeu um gol inimaginável de cavadinha quando estava ainda 2-1. E aí o Galo começou a vir para cima. O Arthur Jorge começou a sacar alguns jogadores, começou a desfazer, né, o seu quarteto de ataque. Inclusive, parabéns para o Arthur Jorge, que na hora da expulsão não desfez o quarteto, porque o quarteto foi muito responsável por conseguir essa vitória, por conseguir com 2-0 para o segundo tempo. E o Galo empata, então, com o Vargas, com um belo gol de cabeça, praticamente sozinho, ninguém marcou o Vargas. Um dos poucos lances que o Barbosa falhou. Tá, para mim o Barbosa tinha que ter acompanhado o Vargas, ele não acompanhou, ficou só olhando, o Vargas testou na gaveta, não dava pro John, 2-1. Aí começou aquele Galo vindo para cima, o Galo tentando algo que era o Milito fazer desde o momento da expulsão, liberar o seu time para jogar e não deixar o Scarpa preso. O Arana pouco participativo, o Arana no segundo tempo começou a participar do jogo, começou a cortar pro meio, deu uma pancada de fora da área, então o time do Galo começou a jogar. Deveria ter feito isso desde o minuto inicial, mas o Milito não fez. E aí, o Botafogo já tinha 2-0, o Galo correu atrás do placar, correu, tentou, lutou, mas morreu na praia. Né? Os acréscimos, né, nos últimos minutos. Júnior Santos, artilheiro da Libertadores com os 10 gols, uma história maravilhosa, o Júnior, né? De pedreiro a campeão da América com o Botafogo. Algo incrível de se imaginar. E o Botafogo é campeão pela primeira vez na história da Libertadores. É isso, torcedor. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe o canal e se inscreve aqui embaixo que vai me ajudar muito mesmo. Se você quer saber mais do meu conteúdo, me segue nas redes sociais que vão estar aí na descrição no Linktree. Obrigado e até a próxima!